0000. Regressei da Austrália após uma década inteira, dedicando-me a criar um futuro mais promissor para a minha filha, Sofia. Ao abrir a porta da residência que adquiri para ela em São Paulo, deparei-me com a minha pequena, trajando roupas de empregada, sendo rebaixada pela sogra. Transformaram-na em uma serva dentro do próprio lar, porém o que desvendei em seguida era ainda mais chocante, e eu me esforcei para arruinar a vida de todos eles. 0027. Antes de prosseguir, verifique se já se inscreveu no canal e deixe nos comentários o local de onde está vendo este vídeo. Ficamos felizes em descobrir o alcance das nossas narrativas. Chamo-me Helena Rodrigues. Tenho 58 anos. E esta é a relato de como defendi o que era meu de forma impiedosa. Os 10 anos laborando em Sydney foram árduos. Forjei uma profissão como engenheira civil. 0052. Envolvi-me em empreendimentos colossais. Juntei cada moeda possível, tudo visando assegurar que Sofia desfrutasse de uma existência respeitosa no Brasil. O imóvel em Moema representou o meu tributo para ela. Um apartamento esplêndido, com 3 dormitórios, panorama para o parque. Registrei-o em seu nome antes de embarcar. Ao longo de todos esses anos, trocávamos mensagens por videochamadas semanalmente. E 0120. Sofia me exibiu Lucas, o esposo, pela imagem do monitor. Ele aparentava ser um jovem cortês, impecavelmente arrumado, exibindo um sorriso que não tocava o olhar. Algo no meu íntimo jamais se fiou dele por completo, mas a distância era excessiva para intervir. Conheci a minha neta, Isabela, somente por meio de imagens e gravações. Uma garotinha adorável de 5 anos, herdando os mesmos olhos esmeralda da progenitora. 0144. A escolha de retornar surgiu abruptamente. O meu contrato findou, e pela primeira vez em 10 anos, percebi que era o momento de me aproximar da família. Não alertei a ninguém. Desejava surpreendê-los, surgindo na entrada com mimos e afagos. Apanhei o avião mais próximo disponível. 0207. Desloquei-me por 24 horas, o peito batendo forte de expectativa e contentamento. São Paulo se mantinha idêntica às minhas recordações quando o táxi estacionou defronte ao edifício. As árvores jacarandás em floração na avenida. O burburinho ininterrupto da metrópole. O aroma de pluviosidade no pavimento. Ascendi pelo elevador carregando as bagagens, os dedos trêmulos ao buscar a chave extra que sempre guardei. Tratava-se do meio da tarde numa quinta-feira. 0232. Sofia, sem dúvida, estaria laborando no escritório jurídico, posição que obteve tempos atrás. A porta escancarou-se sem ruído. Adentrei sorrindo, ansiosa para aguardar a chegada da minha filha e testemunhar o espanto em sua face. Contudo, o som que captei me congelou no saguão. Você é uma incompetente de verdade, Sofia. 0256. Não acerta em nada. A entonação pertencia a uma senhora idosa, gélida e afiada como lâmina. Veja o estado dessa sala. O meu filho merecia alguém superior a você. Abandonei as malas no local e avancei rumo à sala de estar. A visão que me atingiu sugou todo o fôlego do meu peito. 0321. Sofia ajoelhava-se no piso, esfregando-o manualmente, ataviada com um traje de doméstica azul e branco. Os fios castanhos, outrora impecavelmente arrumados, formavam um rabo de cavalo negligente. Exibia equimoses arroxeadas nos braços, perceptíveis mesmo à distância. Uma senhora de cerca de 65 anos ocupava o meu sofá, aquele que selecionei com esmero antes da partida. 0343. Segurando uma taça de café, fitando a minha filha com desdém total, Lucas recostava-se à parede, absorto no telefone, alheio ao espetáculo. Mãe, eu já passei o pano 3 vezes hoje.
A voz de Sofia ecoava vacilante, fragmentada. Por favor, tenho de ir pegar Isabela na escola em meia hora. Você sai quando eu permitir. 0406. Isabela pode esperar mais, caso necessário. Agora finalize a limpeza e apronte o almoço. Exijo aquele tempero único que prepara e sem pretextos. Foi então que pisei em um objeto que produziu estalo. Os três se voltaram para mim simultaneamente. O semblante de Sofia empalideceu, corou em seguida e se inundou de pranto no ato. 0429. Lucas soltou o aparelho, o gesto de assombro logo se convertendo em algo premeditado. A mulher, que indubitavelmente era a sogra, me encarou com aborrecimento, como se eu fosse uma invasora. Mãe? A voz de Sofia soou como um murmúrio sufocado. Permaneci mudada. Contemplei a minha filha, aquela vestimenta absurda, as lesões, o pavor em seus olhos. 10 anos. 0458. 10 anos suando sob o calor abrasador da Austrália, erguendo cargas de ferro, gerenciando construções imensas. Tudo para assegurar-lhe bem-estar, proteção, honra. E deparo com a minha herdeira sendo maltratada como uma cativa em seu próprio teto. Dona Helena. Lucas avançou com o sorriso dissimulado, os braços estendidos. 0524. Que encontro fantástico. Sofia não mencionou a sua chegada. Que prazer em recebê-la. Recuei um passo ao vê-lo tentar o abraço. Meu olhar fixava-se em Sofia. Ela erguera-se velozmente, ocultando o pano de chão escondido nas costas, ajeitando o traje com movimentos ansiosos. Seu corpo inteiro vibrava de nervoso. 0550. O que diabos está rolando aqui? Minha voz soou mais serena do que imaginei, mas carregava firmeza. Sofia, por que você está se vestindo desse jeito? Por que rasteja no piso para limpar tudo? Ah, isso aí. Lucas soltou uma gargalhada artificial. É que a Sofia adora dar uma mãozinha nas coisas da casa. Entende? Minha mãe tá ficando aqui um tempo e ela se ofereceu para ajudar nas lidas do lar. Pura invenção. 0617. Cada sílaba era falsidade e eu percebia na hora. Encarei a sogra, que me fitava com ar provocador, como se me desafiasse. Depois, voltei os olhos para minha garota. Sofia mantinha o olhar baixo, os ombros caídos, toda a vitalidade que sempre a marcou sumida por completo. Sofia, me encara. 0641. Empreguei o mesmo timbre que usava na infância dela, para infundir ânimo. Levanta o rosto e me conta o que se passa de verdade. Ela ergueu a cabeça devagar. Lágrimas rolavam incessantes pelo rosto. Abriu a boca para responder, mas Lucas a calou num instante. Mãe tá exausta da jornada, Sofia. Por que não vai ao supermercado pegar algo bacana para o jantar? Eu pego a Isabela na escolinha. 0707. Ele se dirigiu a mim com aquela careta que me arrepiava. Dona Helena, me permite lidar com as bagagens. A senhora deve estar morta de cansaço. Eu indaguei para minha filha. Não para você. Meu tom rasgou o ambiente como navalha. Sofia, desembucha agora. A sogra se ergueu da poltrona, batendo a xícara na mesa de propósito. 0732. Escute bem, Dona Helena. Essa é a residência do meu menino agora. Sofia é a companheira dele e carrega deveres como toda esposa. Se a senhora contesta a forma como eles lidam com o cotidiano, recomendo que encontre um albergue. Algo em mim irrompeu. 0754. Anos de repressão, de conter a fúria, de aturar ofensas em obras, só por ser mulher num ambiente machista. Tudo aflorou ali. A residência do seu filho, sussurrei, com ameaça velada. Essa moradia está registrada no nome da minha herdeira. Eu erigi cada bloco com o meu labor. E você, sua megera repugnante, invade o meu terreno, explorando a minha descendente como serva. 0822. O mutismo que veio era tão espesso que se poderia fatiar. Lucas empalideceu.
A sogra abria e fechava os lábios como peixe agonizante. E Sofia? Ela me olhava com uma faísca de otimismo entrelaçada a pavor total. Mãe, pelo amor, murmurou, mas erguia a palma. Vocês dois. Apontava para o Lucas e para a sogra. 0849. Deixem minha casa neste exato momento. Lucas se recompôs veloz. Aquele esgar dissimulado reapareceu, agora com traço feroz que ele nem disfarçava mais. Creio que a senhora se equivoca, dona Helena. Essa propriedade passou para o meu registro faz 3 anos. Sofia rubricou todos os papéis devidos. Legalmente, é você a intrusa no meu domínio. 0915. Foi como um golpe no ventre. Como assim? Mostre para ela, Sofia. A ordem dele era imperiosa, sem rodeios. Anda, pega os arquivos que você validou. Sofia fugiu da sala a toda. Ouvi farfalhar em armários no gabinete. A sogra se acomodara de novo, com aquela satisfação no semblante que me instigava a desfigurar aquela velha. 09. 44. Lucas entrelaçou os braços, saboreando minha aflição com deleite claro. Ao retornar, Sofia portava uma encadernação de atos. As mãos oscilavam tanto que os folhos quase voaram. Arranquei o dossiê e pus-me a examinar. Cessão de bens, outorga ampla de poderes, averiguação de subordinação econômica. Tudo com a assinatura dela. Tudo lacrado e oficializado no tabelião. 10/12. De que jeito? Fixei em minha prole, que fugia do contato visual. Sofia, como permitiu tal absurdo? Ela estava debilitada, dona Helena. A sogra cuspiu as palavras com rancor. Melancolia grave após o parto da Isabela. Permaneceu dias acamada, incapaz de se mexer, de zelar pela própria cria. Meu Lucas arcou com o pacote. Finanças, bebê, lar, 10/36. Sofia estava tão atordoada pelos fármacos que ignorava até o seu batismo. Meu universo ruía. Isso procede, Sofia. Ela notou as gotas salgadas descendo. Após o nascimento da Isabela, mergulhei num abismo tenebroso, mãe. Insônia crônica, apetite zero, ideias funestas. O doutor prescreveu remédios pesados para depressão e sedativos. 11/06. Eu jazia na cama o dia todo, alheia a si mesma. E o clã do Lucas socorreu. Concluí, captando o ocorrido. Afirmaram que seria passageiro. Sofia gaguejava entre soluços. Garantiram que geririam tudo até minha recuperação. Eu me fi neles, mãe. 11/31. Ratifiquei o que me apresentaram, em pânico, crendo que beneficiava a tia Isabela. E ao se restabelecer, calada, Sofia espiou o consorte com temor real nos olhos. Quando se recuperou, Lucas ela respondeu em nome dela. Percebeu que havia compromissos a cumprir, uma dívida a saldar pela assistência que havia ganhado. 11/55. Meu pessoal investiu uma fortuna no tratamento dela e da Isabela. Faz todo sentido que ela devolva o favor. Devolva, atuando como sua funcionária. Devolva, sendo uma companheira fiel. A reprimenda veio acompanhada de um sorriso maligno. Não é nossa responsabilidade se Sofia encara suas tarefas caseiras de maneira tão exagerada. Varri o olhar pela sala. Tudo reluzia imaculado, cintilante. 12/23. Só então notei os pormenores que o abalo inicial me fizera ignorar. O sofá em que a sogra se acomodava exibia almofadas recentes, de alto custo. A televisão era um painel gigante que não existia quando adquiri o imóvel. Pinturas nas paredes proclamavam riqueza. Eles haviam convertido minha residência em um palacete, às expensas da minha herdeira. Cadê a Isabela? Indaguei de supetão. Na escola, rebateu Sofia sem demora. 12/53. Ela parte em 20 minutos. Logo, dispõe de 20 minutos para arrumar as bagagens. Você e a Isabela deixarão este lugar ao meu lado. Lucas avançou um passo em minha direção. Ele superava minha estatura. Era mais moço, mais robusto. Contudo,
Eu havia enfrentado uma década em obras de construção, lidando com sujeitos que supunham poder me amedrontar. Não recuei 1 milímetro. 13 de 18. A senhora não levará Vivalma daqui, murmurou ele. Sofia é consorte minha. Isabela é filha minha. E caso tente gerar qualquer transtorno, demonstrarei a qualquer magistrado desta nação que Sofia é uma genitora volúvel, acometida por crise psíquica e necessitada de vigilância perpétua. Vou arrancar a custódia da Isabela dela em tempo recorde, sem que a senhora perceba. 13h45. Está ameaçando a minha prole? Estou resguardando o meu lar. O sorriso dele destilava ódio puro. Agora, senhora Helena, a senhora conta com 2 alternativas. Pode conformar-se de que esta é a existência que Sofia optou e nos visitar quando nos convier. Ou pode juntar suas coisas e regressar à Austrália, sem jamais revê-la ou a neta outra vez. 14h07. A sogra ergueu-se e posicionou-se ao lado do rebento, ambos me fitando com provocação. Sofia se encolhia no meio de nós, como se ansiando evaporar. Ali compreendi o alcance do estrago que infligiram à minha pequena. Não se resumia ao lar. Tinham despedaçado sua essência, metamorfoseado uma jurista segura em uma senhora paralisada de pavor para se posicionar. 14h31. Certo, declarei com serenidade. Vou me hospedar em um hotel. O alívio cruzou o semblante de Lucas. Escolha prudente. Porém, não retornarei à Austrália. Encarei-o fixamente nos olhos. Permanecerei em São Paulo e desvenderei precisamente o que vocês perpetraram contra a minha descendente. Boa sorte nisso. A sogra gargalhou. Contamos com os juristas mais proeminentes de São Paulo e, ao contrário da senhora, possuímos recursos autênticos. Vamos conferir. Apanhei minhas malas. 15h04. Antes de partir, envolvi Sofia em um abraço apertado. Seu corpo estava rígido como rocha em meus braços, mas murmurei em seu ouvido. Eu te libertarei deste inferno, minha querida, garanto. Ao trancar a porta por trás de mim, apoiei-me na parede do corredor e permiti que as lágrimas rolassem. 10 anos. 10 anos distante, e minha descendente se tornara cativa. Mas haviam incorrido em um equívoco fatal. 15h32. Haviam menosprezado Helena Rodrigues. Busquei o telefone e iniciei as chamadas. Inicialmente um hotel, em seguida um causídico. Eu retornara ao meu território e não partiria sem a minha herdeira. O Hotel Transamérica virou meu quartel-general. 43 anos de trajetória laboral me legaram uma lição. Papéis são essenciais. 16h01. Transcorri a noite inaugural em claro, recompondo a sequência dos últimos 3 anos por meio de mensagens eletrônicas, comprovantes financeiros e anotações que preservara. Sofia veio ao mundo quando eu contava 28 primaveras. A eduquei solitariamente após o genitor nos desertar. Sustentei 2 ofícios para custear sua graduação. 16h23. Assisti minha pequena colar grau em Direito, com distinção, ingressar em firma de prestígio. Quando surgiu a chance na Austrália, foi Sofia quem me instigou a aceitar. Mãe, você dedicou a existência toda a mim, dissera ela. Agora, realize algo em seu benefício. Eu me virarei bem. E eu confiei. 16h45. Adquiri o apartamento em Moema pré-viagem. Registrei em seu nome. Enviei fundos de forma recorrente. Supus estar assegurando seu porvir. Jamais sonhei que forjava a cilada ideal. No alvorecer seguinte, encontrei-me com a doutora Mariana Campos. Seu consultório situava-se na Avenida Paulista, todo envidraçado e metálico, com panorama exclusivo da metrópole. Mariana rondava os 45 anos, com madeixas curtas, traje perfeito e fama inabalável nos fóruns de família. 17h18. Senhora Rodrigues, afirmou ela após eu relatar os fatos. O que a parentela do seu genro cometeu é delito, abuso de indivíduo frágil
desvio indevido, quiçá até confinamento ilegal. Mas os papéis que Sofia rubricou foram extraídos sob coação psíquica. Seu relato indica que sua filha se achava sob fármacos intensos para melancolia pós-natal. 17h46. Isso invalida todo o aval jurídico. Mariana destampou o laptop. Carecemos dos atestados clínicos dela daquela fase. Com isso, pôs. Então, Isa, vamos cancelar todas essas transferências. Como obtemos os arquivos? Sofia tem que aprovar isso. É ela que precisa assinar a permissão para soltar os registros médicos. 18h09. Ela está apavorada demais para agir de qualquer forma. Você não notou o pânico no olhar dela quando o marido ameaçou levar a custódia da Isabela? Mariana se aproximou da mesa. Pois precisamos oferecer algo que supere o pavor, uma perspectiva positiva. Você deve persuadir sua filha de que é capaz de defendê-la, de que há uma saída dessa armadilha. Dediquei os 3 dias seguintes a vigiar. Aprendi a agenda de Sofia. 18h38. Ela levava a Isabela à escola às 7 da manhã. Retornava à casa para passar o dia arrumando, preparando comida e atendendo a sogra. Ia buscar Isabela às 5 da tarde. Lucas aparecia às 8 da noite, momento em que Sofia servia a refeição, uma existência de criada, não de companheira. Na quinta, cruzei o caminho de Sofia ao sair da escola da Isabela. 19h02. Minha neta era adorável, com cachos nos cabelos e um sorriso radiante. Ao me avistar, os olhos dela se abriram bem. Vovó Helena, a mamãe disse que você veio da Austrália. Abracei minha netinha pela primeira vez. Ela exalava aroma de shampoo de morango e pureza. Por cima da cabecinha dela, encarei Sofia. Minha filha parecia rígida, espiando os arredores, como se houvesse olhos invisíveis por perto. 19h26. Mãe, você não pode ficar aqui, murmurou ela. Se Lucas souber, eu preciso conversar com você. Apenas 15 minutos. Indiquei uma cafeteria na calçada oposta. Por favor, Sofia. Ela vacilou, mas Isabela já segurava minha mão. Vamos pegar um picolé, vovó. Vai? Nos acomodamos em uma mesa nos fundos. 19h50. Isabela devorou um sundae de chocolate, enquanto Sofia e eu trocávamos palavras sussurradas. Eu tenho uma advogada. Ela afirma que dá para invalidar todos esses papéis. Não, mãe. Você ignora o problema. Lucas possui contatos. O pai dele é um juiz aposentado. Eles vão nos arruinar. Já arruinaram você, minha filha? Apertei a mão dela sobre a superfície. Veja no que se transformou. Isso não é existir, é servidão. Os olhos dela marejaram. 20h20. Mas e a Isabela? Ela merece testemunhar a mãe sendo respeitada. Acha que a pequena não sente, não nota como a tratam? Sofia fitou a filha, que se divertia com o sorvete. Eu estou aterrorizada, mãe. Com tanto pavor. Eu entendo, mas dessa vez não a deixarei isolada. Estou presente agora e vou batalhar com toda a energia que possuo. 20h46. Entreguei um formulário em sua palma. É a permissão para acessar seus históricos médicos. Quero que assine. Eles descobrirão. Deixe que descubram. Chegou o momento de abandonar o receio e iniciar a resistência. Sofia observou o documento por bastante tempo. Depois me olhou, viu a filha, retornou a mim. Por fim, aceitou a caneta que estendi e rabiscou a assinatura. 21h11. Munida da permissão, Mariana obteve os registros em apenas 2 dias. O que mostravam era mais grave do que eu supunha. Sofia fora hospitalizada 2 vezes no período pós-parto. Os relatórios clínicos mencionavam desordem mental grave, ideias suicidas e impossibilidade de decidir coisas simples. 21h35. As datas das rubricas nos atos de transferência batiam perfeitamente com o auge da turbulência. Sofia usava 4 remédios psiquiátricos distintos
ao transferir a casa para Lucas. Em uma das observações, o doutor registrou: a paciente está tão confusa que, em certos instantes, não identifica a própria filha. Isso é um trunfo, comentou Mariana, passando as páginas dos papéis. 22/02. Nenhum magistrado no Brasil validará essas assinaturas. Sofia carecia de discernimento para concordar com algo. E as intimidações sobre a Isabela? Solicitaremos custódia temporária para você durante o trâmite. 22/23. Com esse passado clínico, argumentaremos que Sofia requer um intervalo para superar o abalo que viveu. E o Lucas? Vamos revelar precisamente o caráter que ele tem. Mariana esboçou um sorriso com traços ferozes. Esteja pronta, Helena. As coisas vão piorar antes de se acertarem. A ação foi ajuizada numa segunda-feira pela manhã. Ao meio-dia, Lucas já telefonava para o meu aparelho. Ignorei a chamada. 22:48. Às 3 da tarde, chegou uma mensagem de Sofia. Mãe, o que você provocou? Lucas está enfurecido. A mãe dele ameaça me internar outra vez. Tratava-se da resposta que Mariana havia antecipado. Eles vão pressionar para atemorizar. Ela me alertara. Vão intimidar, berrar, empreender qualquer esforço para desanimar Sofia e fazê-la recuar. Você deve sustentá-la firme. Dirigi-me ao apartamento à noite. 23/17. Lucas escancarou a porta com o rosto inflamado de fúria. Você é ousada em vir até aqui após o estrago que causou. Vim checar minha filha. Sua filha não deseja te ver. Observe o tumulto que gerou na existência dela. Seu corpo obstruiu a passagem. Devido à sua intromissão, Sofia enfrenta mais um episódio. Teremos que intensificar os remédios dela. 23:42. Meu sangue congelou. Você não vai dopar minha filha. Farei o essencial para resguardar minha esposa. Agora, suma da Kiki, antes que a polícia chegue. A porta me foi batida bem no rosto. Permaneci ali, sem forças, escutando ruídos abafados vindos de dentro do AP. Uma briga acalorada. Sofia aos prantos. A voz afiada e impiedosa da sogra ecoando. 24/08. No outro dia, Mariana obteve uma determinação judicial. Visitas monitoradas. Lucas precisaria me deixar ver Sofia e Isabela em 3 ocasiões semanais, sempre com uma profissional social ali. Ao retornar ao local com o papel na mão, a sogra me encarou com ódio puro nos olhos. Vai pagar caro por isso. Eu já lamento várias coisas, mas batalhar pela minha filha não se inclui nisso. As idas eram carregadas de tensão. 24/36. Sofia mostrava sinais evidentes de pressão. Apresentava olheiras marcadas. Tremia ao se expressar. Desviava o olhar para a porta o tempo todo, como se temesse uma irrupção repentina. A assistente social, uma senhora por nome Denise, registrava cada detalhe. Sofia? Indagou ela em uma das sessões. 25/01. Você se sente protegida nesta residência? Sofia virou o rosto para a sogra, que se instalava no sofá, simulando folhear uma publicação. Sim. Me olhe diretamente, não para ela. Denise orientou com suavidade. Você se sente protegida? Houve um instante de dúvida. Sim, porém, Denise era experiente. Após o encontro, ela me puxou para o corredor. Sua garota está aterrorizada. Está sofrendo coação. Vou registrar isso no meu informe. 25/27. Quanto tempo mais para retirá-la dali? A sessão judicial está agendada para dentro de 2 semanas. Caso o magistrado perceba o que eu observo, ele atribuirá a custódia temporária de Isabela a você e ordenará que Sofia saia provisoriamente. 2 semanas adicionais pareciam uma era inteira. A cada ida, Sofia surgia mais exausta, mais destruída. Lucas intensificara o domínio. 25/52. Agora, ele a impedia de sair desacompanhada, inclusive para pegar Isabela na escola. A sogra a seguia para onde quer que fosse. Na sexta ida, a situação se transformou.
Ao chegar ao AP, a porta se achava ligeiramente aberta. Adentrei com cautela, invocando Sofia. Nenhuma réplica veio. Localizei minha filha no banheiro, prostrada no piso de cerâmica, com um frasco de medicamentos esvaziado por perto. 26:15. Suas mãos gelavam ao toque. O que se seguiu virou um torvelinho. Ambulância, emergência hospitalar, equipes médicas em disparada, procedimento de lavagem gástrica. Eu apertava a mão de Sofia enquanto ela regurgitava remédios e bile, soluçando e repetindo: "Me perdoa, mamãe, me perdoa." Isabela ficou sob os cuidados de uma moradora próxima. 26:37. Lucas surgiu no hospital após 2 horas, exibindo aquela cara de esposo aflito que me provocava ímpetos de agressão. A sogra o flanqueava, já urdindo a versão dos fatos. Sofia era volúvel. Havia tentado acabar com a própria vida. Não era apta para zelar pela criança. Contudo, o doutor responsável por Sofia era novo e observador. Dr. Rafael Costa. Ele consultou o histórico dela. Avistou as marcas roxas antigas e recentes. Reparou no modo como ela se retraiu perto de Lucas. 27:09. Senhora Rodrigues. Ele me chamou de lado. Sua filha não buscou o suicídio. A quantidade ingerida era considerável, mas insuficiente para ser fatal. Isso representou um clamor por ajuda. O que o senhor quer dizer? Quero afirmar que ela padece de maus tratos contínuos e vou registrar tudo no arquivo médico. Esse atestado virou o ponto de inflexão. Mariana o utilizou para requerer uma audiência urgente. 27:36. 3 dias mais tarde, lá estávamos no tribunal. O juiz, um senhor de cerca de 60 anos, com madeixas prateadas e ar grave. Dr. Henrique Almeida. Ele examinou todo o papel, todo o exame médico, todo o registro de Denise. Em seguida, fitou Lucas com desdém pouco velado. Sr. Lucas Hamilton. O senhor explorou a fragilidade de sua consorte para se apossar de patrimônios alheios. 28:05. Manteve-a em condição similar ao cativeiro e, ao clamar por auxílio, o senhor planejou readmiti-la para calá-la. Meritíssimo, isso é falso. Eu adoro minha companheira. O senhor a silenciou por 3 anos. Agora, sou eu quem declaro. O juiz desferiu o martelo. Concedo a guarda temporária da menor Isabela Hamilton, a avó materna, Helena Rodrigues. 28:33. Sofia Rodrigues permanecerá sob os cuidados maternos até plena recuperação. A devolução dos bens é revogada de imediato e determino medida protetiva. Senhor Lucas e parentes não podem aproximar-se de Sofia e Isabela em até 500 metros. Lucas empalideceu. 28:58. A sogra desatou a berros no plenário, precisando ser retida por guardas. E há mais, prosseguiu o juiz. Encaminho este processo ao promotor para apurar delitos de sequestro domiciliar, desvio de bens e abuso. O senhor e sua genitora enfrentarão processo penal. Naquela tarde, Sofia e Isabela deixaram o AP ao meu lado. Abandonamos Lucas e a megera dele para trás, rodeados de juristas em pânico, lutando para minimizar as consequências. 29:27. No táxi, Sofia agarrava minha mão com vigor, derramando lágrimas mudas. Isabela se mostrava perplexa, mas aconchegada em meu regaço. Contemplei minhas 2 filhas e compreendi que o conflito persistiria, mas havíamos triunfado na inicial contenda. Os dias iniciais foram os de maior provação. 29:52. Alugamos um AP provisório em Pinheiros, com 2 dormitórios, uma sacada que dava para o parque, repleto de claridade, o oposto total do outro cantinho sombrio. Sofia ficava horas ali na sacada, só observando o vai e vem da rua, como se estivesse voltando a enxergar a vida ao redor. Isabela se acostumou logo, do jeito que as kids se viram. 30:12. O quartinho dela nova trazia paredes cor-de-rosa,
que a gente pintou juntas, e bichinhos de pelúcia que peguei numa lojona de brinquedos. À noite, eu a deitava para dormir, narrando causos da minha juventude, daquela época em que a mãe dela ainda era uma menininha. Vovó, a mamãe tá mal? Ela quis saber em uma daquelas noites. A sua mãe enfrentou fases bem pesadas, filhota, mas ela vai se recuperar. A vovó tá aqui para zelar por vocês duas. 30 até 36. E o papai? Por que ele não aparece pra gente? Como se faz para contar para uma garotinha de 5 anos que o pai dela é um sujeito horrendo? O seu papai tá lidando com umas pendências, meu bem. Por ora, somos só nós 3. Sofia iniciou um tratamento psicológico intensivo, 3 vezes por semana, com uma terapeuta expert em traumas. A doutora Beatriz era uma senhora negra na casa dos 50, com um tom de voz calmo que te dava vontade de desabafar tudo. 31:05. Nas primeiras consultas, Sofia quase não abria a boca. Ficava no consultório calada, fitando as próprias mãos. É comum, Beatriz me esclareceu após uma delas. Sua filha foi moldada por 3 anos para se calar, para não ter opinião. Demorará para ela descobrir que pode se expressar, que o que ela diz vale a pena. 31:27. Aos poucos, porém, Sofia foi se soltando. Primeiro com Beatriz, em seguida comigo. Nas noites que Isabela pegava no sono, a gente se instalava na sacada com uma infusão, e ela ia revelando fragmentos da saga que eu desconhecia. Foi aos poucos, ela confidenciou numa dessas noites. No começo, logo após o nascimento da Isabela, eles de fato apoiaram. 31:54. A mãe do Lucas aparecia diariamente, tomava conta da neném, enquanto eu tentava descansar. Eu me sentia tão agradecida, tão tranquila por ter esse suporte. Quando as coisas mudaram, quando eu comecei a me reerguer, parece que eles odiavam me ver progredindo. Sofia apertou as mãos ao redor da caneca. Toda vez que eu mencionava estar melhor, querendo retomar o trampo, eles inventavam motivos para elevar a dosagem dos remédios. 32:24. O doutor deles, não o meu profissional inicial, mas um psiquiatra particular recomendado pela família. Senti uma fúria borbulhando. Eles te entorpeceram de caso pensado. Me mantiveram num torpor perpétuo e, nesse meio tempo, me fizeram assinar papéis sem fim. A residência, poderes, até um atestado alegando que eu não podia criar a Isabela sozinha. Ela enxugou as lágrimas. 32:49. Quando resolvi parar com aquela montanha de pílulas, porque simplesmente larguei tudo fora e voltei a raciocinar com nitidez. Já era tarde demais. Eles dominavam cada detalhe. Por que não me avisou? Lucas ameaçava que, se eu falasse para alguém, ele demonstraria que eu era insana, me trancaria num manicômio e eu jamais veria a Isabela de novo. E eu caí na dele, mãe. 33:15. Ele me fez crer que eu era doida varida, que aquilo tudo era o que eu merecia. Abracei minha filha enquanto ela soluçava. Todos aqueles anos na Austrália, imaginando que ela estava segura, montando uma existência alegre. E, na real, ela ia sendo despedaçada aos poucos. O inquérito penal contra Lucas e a mãe dele prosseguia. 33:39. Mariana colaborou de perto com o Ministério Público, montando uma acusação irrefutável. Conseguimos relatos de vizinhos que viram Sofia sendo explorada como criadora. A faxineira do edifício, depois que flagrava Sofia, esfregando os espaços compartilhados do AP, algo que nenhum condômino ousava. 33:59. A mãe dele a obrigava a varrer o corredor de todo o pavimento. A faxineira confirmou. Argumentava que era para Sofia aprender a prestar serviços. Eu me ofereci para ajudar uma vez, e a dona Carmen, mãe do Lucas, por pouco me coloca para a rua. O psiquiatra que receitava para Sofia também entrou na mira da investigação, Dr. Paulo Mendes.
Descobrimos laços antigos dele com os Hamilton. Ele atendia o pai de Lucas, 3428. As receitas que ele passou para Sofia eram delirantes. Quantidades exorbitantes de fármacos que jamais deviam se misturar. Ele vai ser cassado, Mariana me atualizou. O Conselho Regional de Medicina já instaurou o procedimento ético, mas o que mais me satisfaz foi quando localizamos os recursos. Lucas usou a casa como aval para financiamentos. 3452. Adquiriu 2 veículos top de linha. Deu uma repaginada na residência da mãe. Apostou em empreendimentos que deram com os burros na água. Em 3 anos, dissipou quase o inteiro montante da moradia. Ele é um sanguessuga, eu disse para Mariana. Sempre foi. Por isso mirou na minha filha. Viu uma moça frágil com um imóvel pago e resolveu drenar cada centavo dela. 3516. E agora ele vai arcar com as consequências. A sessão do julgamento penal ficou agendada para 6 meses adiante. Enquanto a espera roía, o dia a dia ganhou um ritmo inédito. Sofia arranjou um bico num escritório de advocacia modesto. Nada que apertasse muito, só tarefas de papelada, mas representava um recomeço. 3540. Observar Sofia deixando o apartamento pela manhã, com roupas formais e uma maleta em mãos. Era como presenciar minha filha renascer. Isabela iniciou os estudos em uma instituição de qualidade, equipada com um amplo parquinho e educadoras dedicadas. Ela logo conquistou amizades. Todas as noites, durante as refeições, compartilhava relatos animados sobre as companheiras e colegas. Vovó, a Letícia partilhou o sanduíche dela comigo e o João despencou do escorrega, mas se manteve firme, pois é bem valente. Aquelas jantares coletivos representavam o essencial. 3613. Sofia se divertindo com os contos da pequena. Isabela bombardeando com indagações incessantes sobre a Austrália, cangurus e koalas. Eu contemplando as duas, refletindo sobre quão próximo estivemos de desperdiçar tudo aquilo. Contudo, a tranquilidade nem sempre prevalecia. Lucas reagiu mal à restrição imposta, lançando uma série de abordagens indiretas de perturbação. 3636. Mensagens vindas de perfis falsos no e-mail de Sofia. Postagens no perfil dela no Instagram. Nada grave o bastante para invalidar a determinação legal, mas o suficiente para gerar inquietação. Ele alega que continuo sendo sua esposa. Sofia me exibiu uma delas, que aguarda meu retorno ao bom senso para reconstruirmos a família. Apagamos, bloqueamos e registramos cada item. Mariana pretende incorporar isso na ação judicial. 3705. Certa madrugada, 3 meses após a partida dali, meu celular soou por volta das 2 horas. Proveniente de um número estranho. Respondi ainda atordoada pelo sono. Helena. O tom da sogra gelava-se na espinha. Você arruinou meu filho. Lhe roubou a vida inteira. Sua filha mente descaradamente. E você é uma manipuladora astuta. Dona Carmen, esta conversa está sendo registrada e infringe a restrição aplicada. 3733. Prossiga. Insisto. Minha assessora jurídica vai se deliciar com esse áudio. Ela interrompeu, mas o registro bastou. Mariana empregou-o para solicitar detenção cautelar por violação da medida protetiva. Carmen ficou presa por 2 dias até a liberação mediante fiança. Eles andam no limite, comentou Mariana. 3757. Percebem que a causa está perdida. Buscam amedrontar vocês antes da audiência final. Não surtirá efeito. Concordo, mas permaneça vigilante. Indivíduos acuados cometem tolices. Suas observações se confirmaram na semana subsequente. Ao recolher Isabela da escola, notei um veículo na minha cola, um Audi escuro com janelas fumê. 3822. Pisei no acelerador. Desviei por vias imprevisíveis, mas o carro insistia. Meu pulso acelerou. Agarre o telefone e chamei as autoridades. Alguém me persegue. Audi preto,
Placa! Berrei os caracteres ao operador. Mandamos uma patrulha, madame. Siga direto à estação policial mais próxima. 38:47. O automóvel me acompanhou até a entrada do posto, momento em que acelerou e fugiu. As forças de segurança rastrearam o carro. Pertencia a um colaborador da firma, controlada pelo pai de Lucas. Outra infração à restrição. Visam instilar pavor para que abandonem a demanda. O oficial afirmou. Gerar tensão para forçar a desistência. Isso só reforça minha resolução. Sofia, contudo, entrou em pânico total. 39:14. Naquela ocasião, o sono a evitou. Permaneceu na sala de estar, checando as travas das portas incansavelmente, sobressaltando-se a cada som. Mãe, quem sabe a gente não para por aqui? Aceita uma conciliação, algo que os faça nos ignorar. Sentei-me próxima e tomei suas mãos. Sofia, encare-me. Se recuarmos neste ponto, eles triunfam. 39. 39. Viverão acreditando que podem repetir isso com outrem. Vai além de nós. Trata-se de equidade. Mas se ferirem a Isabela, e se persistirem, estou presente. Nada lhes ocorrerá sob minha guarda. Colocamos sistemas de vigilância no imóvel. Substituí as trancas por versões reforçadas. Designei um guarda-costas para escoltar Isabela até a escola. 40:07. Adotei todas as medidas cabíveis e, ao cabo de 6 meses desde o início da crise, eis o momento da audiência. O Tribunal de Justiça Penal de São Paulo fervilhava naquela manhã. Mariana havia prevenido sobre o interesse jornalístico. Um relato de maus tratos conjugais, desvio patrimonial e superação. 40:29. Repórteres na entrada, equipamentos de filmagem, profissionais solicitando declarações. Evite contato com todos, orientou Mariana. Permita que a decisão judicial se expresse. Adentramos o plenário e lá estavam eles. Lucas, em traje sofisticado, fingindo inocência. Carmen próxima, com um olhar de repulsa fixo. A tropa de juristas deles dominava uma bancada completa. 40:54. 5 profissionais onerosos, oriundos de firmas renomadas. Sofia comprimiu minha mão com vigor. Duvido que suporte isso. Você superou o pior. Resistiu. Basta relatar os fatos. O magistrado adentrou, Dr. Henrique Almeida, o mesmo da sessão inicial. Seu rosto denotava gravidade absoluta. 41:18. Declarou a Assembleia em ordem e procedeu à análise do dossiê. A fiscal, doutora Regina Santos, expôs a acusação. De porte modesto, sua entonação dominava o ambiente. Meritíssimo. Isso transcende uma mera disputa doméstica. Configura um padrão de abuso meticuloso, uma conspiração calculada contra uma mulher em seu instante de maior fragilidade. 41:42. Ela exibiu imagens projetadas no muro, Sofia trajando aquele avental degradante. Papéis de cessão de bens rubricados, enquanto ela se encontrava sob efeito total de remédios. Extratos financeiros, revelando como Lucas havia dilapidado o patrimônio. A senhora Sofia Rodrigues padecia de uma depressão pós-parto aguda. Longe de ganhar suporte familiar, acabou sendo manipulada. 42:07. Os acusados, ele e sua genitora, Carmen Hamilton, exploraram sua fragilidade para se apossar de sua residência, obrigá-la a laborar sem salário e confiná-la em um cativeiro mental por meio de intimidações incessantes. O patrono da defesa, Dr. Marcelo Ferreira, um senhor na faixa dos 60 anos, com fios brancos impecavelmente arrumados. 42:33. Ele ergueu-se exibindo o orgulho que décadas auxiliando os abastados fomentam. Meritíssima, meu defendido é um pai de família que buscou auxiliar sua companheira em fase complicada. A visão da promotoria sobre os eventos é enviesada e alarmista. Sofia rubricou aqueles papéis por iniciativa própria. Não se configura delito.
meramente uma união turbulenta. A inicial depoente invocada foi a doutora Basne 43-01, Patrícia Moura, a especialista em psiquiatria que cuidara de Sofia no pós-parto. Ela ascendeu ao banco com um dossiê volumoso de papéis. Doutora, iniciou Regina, poderia delinear o quadro psicológico da senhora Sofia na época da rubrica dos papéis de sessão? Sofia achava-se em colapso grave. 43-28. Ingeria 4 fármacos mentais em quantidades elevadas: lorazepam, fluoxetina, quetiapina e zolpidem. A mescla desses componentes em dosagens plenas gera desordem cognitiva intensa, falha no discernimento e confusão espacial. Na sua avaliação técnica, ela dispunha de aptidão para captar o que rubricava? De modo algum. 43-51. Em certas jornadas, Sofia nem recordava se havia se alimentado ou se higienizado. Ela carecia de habilidade para aprender as consequências de ceder um imóvel. O doutor Ferreira posicionou-se para o reinterrogatório. Doutora, contudo, a senhora não presenciou o ato das rubricas, não é? Não, ausentei-me. Logo, como atestar com precisão que ela não vivenciou um instante de clareza? Pois elaborei anotações minuciosas de seu perfil mental cotidiano, 44-26, e declaro, com total convicção clínica, que entre 10 e 20 de março, data de todas essas rúbricas, Sofia permanecia inteiramente debilitada na mente. O seguinte depoente foi o Dr. Rafael Costa, o clínico que socorrera Sofia no nosocômio após a gestual suicida. Dr. Rafael, o senhor socorreu a senhora Sofia ao ingressar no hospital. O que notou? Deparei com uma senhora totalmente desmoronada na psique. 44-57. Somados aos indícios de excesso farmacológico, ela exibia marcas evidentes de maus tratos crônicos, equimoses em fases distintas de recuperação, emagrecimento notável, conduta de retraimento acentuada. Conduta de retraimento. Ela se contraía ante aproximações velozes, fugia do olhar direto, solicitava perdão sem motivo aparente. Tratam-se de indícios típicos de pessoa submetida à violência conjugal duradoura. 45-26. Em seguida, coube a Denise, a profissional de assistência social. Ela narrou as inspeções monitoradas, como Sofia se mostrava nitidamente dominada, como receava se expressar perante a sogra. Ao longo de 20 anos na área, Denise asseverou: jamais deparei com um exemplo tão nítido de pressão mental. Sofia era cativa em seu lar. 45-50. Ao convocarem Sofia para testemunhar, ela vibrava de tremor. Acompanhei-a ao banco, apertando sua mão até o derradeiro instante. Senhora Sofia, Regina prosseguiu com suavidade. Pode relatar em suas palavras o que se deu após o parto de sua filha? Sofia iniciou pausadamente, a voz quase inaudível. Porém, à medida que prosseguia, seu timbre ganhou vigor. 46-19. Ela relatou a melancolia profunda, como o clã de Lucas prometer auxílio, como tal auxílio virara cativeiro. Eles me despojaram de tudo, afirmou com pranto rolando. Meu lar, minha honra, minha prole, me reduziram a 0, e ao buscar auxílio, ameaçaram me confinar em manicômio. 46-44. E o traje de doméstica? A mãe de Lucas me impôs. Alegava que servia para eu internalizar minha posição, que devia saudar o ônus de ter sido peso à família. Dr. Ferreira buscou desmontar o testemunho de Sofia no reinterrogatório, mas ela resistiu inabalável. 47-08. Já não se tratava daquela senhora destruída que eu resgatara meses antes. Senhora Sofia, não considera que amplifica os fatos? No fim, seu consorte quitou despesas, zelou por sua filha. Ele me pilhou, converteu minha existência em tormento e não invento nada. Cada sílaba proferida é factual. 47-32. Ao turno de Lucas para depor, ele sustentou o disfarce de cônjuge solícito. Apenas busquei socorrer minha consorte. Ela se achava gravemente enferma.
Demandava vigilância. Vigilã ou o controle? Regina insistiu. O senhor não elevou a dosagem dos remédios dela para deixá-la submissa? Não utilizou a residência dela como aval para suas dívidas pessoais? Foram escolhas que fiz em benefício da família, sem envolvê-la, no período em que ela se encontrava sedada e impossibilitada de responder. 4802. A fachada de Lucas começou a se desfazer. Ela enlouquecera. Alguém tinha de assumir as rédeas. Assim, o senhor reconhece que tinha ciência de que ela não possuía capacidade para decidir, porém ainda assim a obrigou a rubricar papéis oficiais. Lucas só notou o equívoco quando era irremediável. Tentou recuar, mas o dano já se consumara. Carmen se mostrou ainda mais cruel. 4830. Ela avançou ao depoimento com soberba, desdenhando de todos ao redor. Sofia sempre demonstrou fraqueza, declarou. Meu filho merecia algo superior. Eu a estava educando para ser uma companheira autêntica, impondo-lhe um traje de criada, compelindo-a a esfregar o piso ajoelhada. Era uma lição de ordem, algo que ela obviamente nunca recebera. 4854. Regina dirigiu-se ao júri. Senhoras e senhores, escutaram tudo. Essa senhora não enxerga problema algum em subjugar alguém, em degradar, dominar, aniquilar. O processo se estendeu por 3 dias. No encerramento, depois das alegações derradeiras, o magistrado se ausentou para ponderar. Aguardamos em tensão por 6 horas exaustivas. Sofia andava ansiosa pelo salão. Mariana revisava seus registros. 49:22. Eu só rezava. Por fim, o juiz retornou. Todos se puseram de pé. Após examinar integralmente as evidências expostas, o Dr. Henrique iniciou. Não resta dúvida de que os acusados Lucas Hamilton e Carmen Hamilton são responsáveis por todos os delitos que lhes foram atribuídos. Sofia emitiu um suspiro de libertação. Exploração de indivíduo desprotegido. 49:49. Desvio de patrimônio agravado, sequestro domiciliar, intimidação, adulteração de documentos. Cada termo soava como um golpe. Sinto Lucas Hamilton a 12 anos de prisão em regime inicial fechado. Carmen Hamilton, há 8 anos, sob o mesmo regime. Carmen se pôs a berrar, necessitando de guardas para ser domada. Lucas empalideceu, as pernas cedendo. 50-14. Seus defensores acorreram para sustentá-lo. Ademais, prosseguiu o juiz, ordeno a restituição imediata de todos os pertences adquiridos de forma ilícita à lesada. A moradia, os recursos apropriados, o conjunto. E impomos aos acusados indenização por danos morais de 3 milhões de US$ Estava concluído. Terminado. Abracei Sofia enquanto as lágrimas escorriam. Mariana exibia um sorriso, selando sua maleta com contentamento. 50-44. Atrás de nós, captei Carmen vociferando impropérios enquanto a arrastavam algemada. Fora do tribunal, a imprensa nos rodeou, mas dessa vez, Sofia optou por se expressar. Por 3 anos, convivi aterrorizada. Pensei que a liberdade seria impossível, mas minha progenitora me demonstrou que a batalha compensa, que a equidade prevalece. E desejo que outras mulheres compreendam. Você não se encontra isolada. A esperança sempre persiste. 51-10. Os flashes dispararam, capturando cada sílaba. No dia seguinte, o relato de Sofia dominaria as manchetes, não como uma sofredora, mas como uma vitoriosa. Os meses vindouros dedicaram-se à restauração. Com a compensação financeira e o imóvel recuperado, Sofia pôde enfim inspirar alívio. 51-34. Renovamos o lar em Moema em companhia. Tingimos todas as superfícies. Substituímos cada peça que evocava lembranças nefastas. Ansiávamos por um renascimento total. Vovó, posso selecionar a tonalidade do meu aposento? Indagou Isabela, virando as páginas de um catálogo de design.
Escolha à vontade, minha querida. Optou por lilás com astros reluzentes no forro. Despendemos um fim de semana inteiro na tarefa. Eu, Sofia e Isabela. 52-02. A pequena terminou com mais pigmento nos fios do que nas paredes, mas suas gargalhadas saturavam o ambiente de uma vitalidade inédita. Sofia reassumiu a advocacia, agora voltada para pautas que lhe tocavam o coração. Iniciou-se em legislação familiar, com ênfase em abusos conjugais e manipulações patrimoniais. 52-26. Pretendo auxiliar mulheres que enfrentaram o que eu superei, confidenciou-me ela, ao preparar-se para uma pós-graduação. Demonstrar que se pode escapar, refazer, existir novamente. Começou palestrando em círculos de suporte modestos, prosseguiu em campi acadêmicos e alcançou eventos de maior envergadura. Sempre narrava sua trajetória com franqueza cortante. 52-50. A melancolia, as violências, o quão próximo esteve de tudo perder. O aspecto mais árduo, afirmava nas falas, não consistiu nas agressões corporais ou monetárias. Foi internalizar as palavras deles, de que eu era insignificante, de que merecia tal tratamento. Desmantelar essa prisão psicológica superou qualquer contenda forense. 53-15. Isabela desabrochou aos 6 anos. Transformara-se numa garota inteiramente nova, longe daquela criancinha medrosa que avistei no encontro inicial. Segura de si, comunicativa, repleta de indagações desafiadoras. Vovó, qual o motivo do céu ser azul? Devido à maneira como a luminosidade penetra a camada atmosférica, anjo. 53-40. Porém, o que define essa atmosfera? Trata-se da camada gasosa que nos envolve. Mas por que essa camada torna o céu azul em vez de verde? Essas trocas se prolongavam por horas, e eu me deliciava com cada instante. Elas. Cerca de 1 ano após o veredicto do tribunal, Isabela indagou sobre o pai. Estávamos no jardim público, com ela no balanço e eu dando impulsos. Vovó, as outras crianças possuem pai. 54-05. Por que eu nunca o encontro? Tratava-se de uma questão que eu previa que surgiria em algum momento. Sofia e eu havíamos discutido previamente como lidar com isso. O seu pai cometeu atos errados, minha querida. Feriu a sua mãe. Por isso, ele se encontra em um local onde não consegue ferir mais pessoas. Ele retornará em breve. 54-28. E ao regressar, você já será uma jovem madura, robusta o bastante para escolher se deseja encontrá-lo ou não. Eu não desejo. A determinação na voz dela era impressionante para uma menina de 6 anos. Ele provocava choros na mamãe. Eu me recordo. Meu coração se apertou ao constatar que, ainda tão novinha, Isabela guardava lembranças daquela fase, mas ao mesmo tempo senti uma imensa satisfação por ela conseguir expressar suas emoções. Você não é obrigada a querer, meu anjo, e jamais alguém a forçará a algo. 55. É 6. Sofia iniciou um romance novamente, aos poucos. Um parceiro do emprego, também advogado como ela, de nome Ricardo, demonstrava paciência, bondade e honrava os seus espaços. Na ocasião inicial em que ele apareceu para o jantar em nossa casa, Sofia se mostrou ansiosa, a ponto de derrubar 2 louças. Mãe, e se ele considerar esquisito que eu more com você? E se julgar que sou carente? Se ele enxergar assim, não a merece. Ponto final. 55-31. Ricardo se portou de forma exemplar, ofertou flores, dialogou comigo a respeito de sua profissão, tratou Isabela com delicadeza, sem impor proximidade. Após a refeição, ao partir, Sofia me cingiu com os braços. Creio que posso tentar isso outra vez. Depositar confiança em outra pessoa? Eu tenho certeza de que sim. Você representa a mulher mais resiliente que já vi. Contudo, nem tudo fluía sem obstáculos. Sofia ainda sofria com terrores noturnos. 55 ou 58.
Despertava aos berros durante a madrugada, encharcada de suor, alegando que a mãe de Lucas surgia no quarto. Eu corria até o local, iluminava o ambiente, provava que nada estava errado. Ele não tem mais poder de te ferir. Ela não te agredir mais. Você se encontra protegida. A psicoterapia contribuiu enormemente. Doutora Beatriz auxiliou Sofia com métodos para enfrentar o sofrimento. 56-24. Técnicas como EMDR, Mindfulness e exercícios somáticos. Gradualmente, as noites ruins se tornaram raras. No meu caso, por fim, deixei de carregar a culpa. Por longos meses, me reprovei por viajar à Austrália, por não detectar o ocorrido, por ausentar-me justamente quando Sofia mais demandava apoio. 56-47. Porém, Beatriz, em uma consulta na qual me envolveu, foi franca. Helena, isso não resultou de sua ação. Os agressores dominam a arte de ocultar suas maldades. Sofia silenciou por constrangimento, pavor e manipulação. Você agiu conforme as pistas disponíveis. Mas e se eu tivesse notado mais cedo? Você regressou, batalhou e resgatou a sua filha. Deixe de se castigar pelo incontrolável e celebre as vitórias alcançadas. 57-18. Essas declarações foram essenciais para mim. Meu sono melhorou a partir dali. Lucas buscou recorrer da pena, como esperado. Seus defensores alegaram abusos processuais, falhas, o que fosse possível, mas a decisão se manteve inalterada. Eles contariam os 12 anos completos. 57-42. Carmen, aos 68 anos, provavelmente encerraria seus dias ativos atrás das grades. Eles pagam por cada instante ali, comentou Mariana, ao saber da recusa ao apelo. E que aproveitem para meditar sobre as feras em que se converteram. Um dos aspectos mais gratificantes da recuperação foi retomar laços com indivíduos que a família Hamilton havia distanciado de Sofia, como sua companheira de universidade, Júlia, que cessara as visitas porque Lucas inventava motivos para anular os planos. Profissionais do antigo escritório de advocacia que se indagavam o porquê. 58-17. De Sofia desaparecer das mídias sociais. Eles a isolaram de modo calculado. Júlia relatou isso durante um encontro para café. Eu me esforcei para preservar o contato, mas as barreiras cresciam. Sofia parecia desanimada e eu me sentia impotente. Não havia como adivinhar. Eles exceliam em maquiar a realidade. Planejamos uma celebração de renovo para Sofia. 58-47. Algo modesto, só com entes queridos no apartamento renovado. Sofia vestiu um traje escarlate. Jamais lhe consentiram o vermelho na era Lucas. Ele o taxava de indecente. Pois estou sendo indecente, gracejou ela, rodopiando diante do reflexo. Estou bela, indecente e emancipada. O evento transcorreu impecável. Gargalhadas, sons animados, pratos saborosos. 59-17. Isabela permaneceu desperta até altas horas, valsando ao lado das amigas da progenitora. Contemplei o salão repleto de afeto e contentamento e refleti. É por isso que travamos essa luta. Sofia ergueu um copo no ápice da reunião. Desejo expressar gratidão a todos presentes, em especial a minha mãe, que cruzou oceanos para me resgatar quando eu era incapaz de me auxiliar. 59-44. Vivi 3 anos convicta de que valia nada, que era um peso, que condizia ser maltratada como refúgio. Mas vocês provaram que eu conto, que a minha existência importa, que aspiro à felicidade. Não restou um só olhar seco no ambiente. Mais adiante, naquela madrugada, após a saída dos convidados, Sofia e eu nos acomodamos, com ela adormecendo em meu regaço, esgotada pela comemoração. Obrigada, mamãe, ela sussurros, por nunca ter me rendido. 1 Ser 12. Minha filha, eu enfrentaria o inferno 1000 vezes só por você. Aquilo foi fichinha. Ela soltou uma gargalhada. Aquele riso autêntico que eu havia esquecido o quão encantador era. Sabe o que é o mais irônico? Em certos momentos,
Eu ainda sinto saudade da figura que imaginava que Lucas era, do sujeito que ele simulou ser no início. Faz sentido. Você não sente falta dele, mas da fantasia que criou. Exato. Em 1:38. E eu sei que jamais voltarei a ser a mesma diante de toda essa tormenta. Não, assenti. Porém, quem sabe você não se transforme em alguém superior, mais resiliente, mais experiente, mais empática graças a tudo isso. E assim ocorreu mesmo. 2 anos após o veredicto, Sofia inaugurou sua própria firma de advocacia, 10102. Modesta, só ela e 2 assistentes, mas dedicada unicamente a casos de família e proteção a vítimas de violência no lar. Várias mulheres não dispõem de recursos para advogados de elite, ela me contou. Pretendo fornecer assessoria gratuita ou a preços justos. Ninguém deve optar entre equidade e o pagamento das contas. A sede era em um edifício antigo no coração da cidade, com vidraças amplas que inundavam o ambiente de claridade. Indi 1:28. Sofia encheu o lugar de vegetação, cartazes inspiradores, imagens de Isabela, um cantinho que transbordava otimismo. Contribui no que soube. Gerenciamento não era o meu talento, mas arrumação e coordenação sim. Instalei métodos de arquivamento, elaborei tabelas, gerenciei a papelada enquanto Sofia se concentrava nos processos. A primeira atendida foi uma senhora por nome Mariana, 10155. Aos 32 anos, com 2 filhinhos e um esposo que ditava cada real da renda familiar. Ela não conseguia emprego, sem acesso à poupança, precisando de autorização até para adquirir pão. Ele nunca me agrediu fisicamente, Mariana confessou, corando. Então, não tenho certeza se isso se qualifica como maus tratos. Sofia apertou sua mão. Qualifica sim. Exploração econômica é violência. Dominação é violência. Você vale mais que isso. Em 1:2:21. Observar Sofia lidando com suas protegidas era inspirador. Ela compreendia de forma única, algo raro entre juristas. Não se tratava só de expertise jurídica, mas de uma conexão genuína, vinda de quem havia vivido o pavor similar, suportado o caos igual, emergido do abismo idêntico. Em 6 meses, a firma de Sofia já havia apoiado 15 mulheres. Índice 10244. Algumas obtiveram separações, outras reaveram patrimônio desviado. Todas partiram dali, convictas de que valiam além de farelos de carinho e dignidade. Isabela, agora com 8 anos, passou a captar melhor o ofício da mãe. Certa tarde, ao retornar da aula, indagou. Mamãe, é fato que você socorre mulheres espancadas pelos companheiros? Sofia me fitou. Em seguida, a pequena. 1:03:11. Sim, amor. Auxilio mulheres em apuros graves, iguais aos que eu vivi outrora, devido ao seu pai. O ar no veículo ficou pesado. Sofia parou o carro e virou-se para a filha atrás. Sim, devido a ele. Eu não o suporto, disse Isabela com inocência pura. Ele era cruel com você e com a vovó. 1:03:36. Quando eu for grande, desejo ser advogada igual a você e auxiliar os outros também. Sofia derramou lágrimas o trajeto todo de volta, porém eram de alegria, de satisfação, de fé reavivada. A existência foi se ajustando a um compasso. Hábitos se firmaram. Refeição matinal às 7. Preparava waffles às sextas, costume que Isabela amava. Sofia partia ao consultório às 8:30. 1:04:06. Eu conduzia Isabela à escola, depois auxiliava na firma ou atendia minhas ocupações pessoais. Iniciei assessoria para companhias de obras civis, aproveitando o vasto saber da Austrália. Labor à distância, agendas maleáveis, ideal para esse período. A remuneração era satisfatória e me preservava dinâmica. 1:04:30. Às tardes, resgatava Isabela da escola e revisávamos as tarefas em conjunto. Ela se destacava em contas, herdando da avó, e tropeçava em língua portuguesa. Por que as letras seguem tantas normas?
protestava ela, batalhando com os acentos, porque o nosso idioma adora enredos. Eu gracejava. Mas você dá conta. Basta ensaiar. Ceias coletivas toda noite. 10456. Independentemente do cansaço, era nosso instante inviolável. Sofia narrava episódios de seus atendimentos, sem identificar, é claro. Isabela comentava o colégio. Eu relatava anedotas australianas que antes não pudera divagar. Vovó, você já encontrou um canguru real? Encontrei vários. Certa vez, um saltou defronte ao meu veículo e quase causei um acidente. Não é possível. Você está forjando. Em AAS 185-21. Juro pelo que há de mais sagrado. Cangurus são imprevisíveis nas vias. Essas evenings eram tudo. Cotidianas, ordinárias, ideais. Ricardo virou figura fixa no dia a dia de Sofia. Após 1 ano de relacionamento, ele a solicitou em matrimônio. Foi numa noite doméstica, sem luxos. Apenas ele de joelhos na sala com uma joia modesta, declarando: desejo o resto dos dias demonstrando que nem todo homem é uma besta. Sofia se emocionou, óbvio. Depois me encarou. Em seguida, Isabela. 10557. Posso refletir? Ricardo sorriu. O tempo que for preciso. Ela demorou 2 semanas. Nós 3 passamos conversas demoradas. Isabela se mostrava ansiosa. E se ele se transformar e virar alguém ruim, igualzinho ao pai dela? Sofia carregava suas próprias inseguranças. E se eu estiver repetindo o mesmo erro de antes? Mas você não mudou? Eu argumentei. Você está mais resiliente, mais experiente agora. 10624. Ricardo demonstrou, ao longo de 1 ano, que é outro tipo de homem. Ele a valoriza, a incentiva, sem impor controle sobre ela. Caso eu esteja equivocada, você simplesmente termina. É assim tão direto. Mas não dá para passar a vida toda paralisada pelo medo do que pode ser. Chega uma hora em que é preciso se jogar novamente. Sofia topou o convite. A cerimônia foi modesta, acolhedora, em um jardim encantador em Campos do Jordão. 10650. Isabela atuou como dama de honra, vestindo um traje roxo claro que ela própria selecionou. Eu servi de madrinha, esforçando-me para conter as lágrimas nos votos, mas fracassando de forma total. Eu juro te honrar, te encorajar e jamais, jamais te fazer sentir inferior, declarou Ricardo, apertando as mãos de Sofia. Você é a pessoa mais valente que já vi, e é uma grande honra caminhar junto contigo. 10716. Sofia retrucou com um tom decidido. Eu juro crer em você, me expor a você e edificar uma existência em que os 2 possamos evoluir. Você provou que o amor autêntico não fere, não domina, não rebaixa, e por isso serei eternamente agradecida. Não sobrou um só par de olhos secos. A rotina prosseguiu. Ricardo se instalou no AP de Moema. Ele e Isabela forjaram um vínculo maravilhoso. 10745. Jamais se impôs como figura paterna, mas se tornou um enteado dedicado e afetuoso. Nos fins de semana, a levava para partidas de futebol, auxiliava nas tarefas escolares, via animações sem um pio de queixa. Vovó, Isabela confidenciou certa vez. O Ricardo é bacana, diferente do pai. Não, querida. Ele é infinitamente superior. Eu me instalei em um imóvel mais compacto, no mesmo edifício, com quarto, estar e cozinha. Ideal para minha rotina. Próxima o suficiente para conviver com a família todo dia. 10816. Distante na medida certa para que eles desfrutassem de independência. Mãe, você não tem que ir embora. Sofia havia reclamado. Essa residência é sua também. Vocês requerem um ambiente para formarem laços, e eu anseio pelo meu recanto. Mas estou bem aqui. 2 lances de escada abaixo. Me invoquem quando quiserem. 10843. E me chamavam para refeições noturnas, sessões de cinema, para Isabela pernoitar na casa da avó, quando os pais ansiavam por uma noite a sós.
Eu amava essas ocasiões. Preparar pipoca, curtir animações, escutar Isabela devagar até adormecer em meus braços. 3 anos depois do veredito, chegou uma missiva, vinda de Lucas, rabiscada manualmente da cadeia. Dona Helena, reconheço que não mereço solicitar nada. Sharon Cofota 0907. Contudo, desejo expressar meu remorso pelo mal que causei. Fui um ser horrendo com Sofia. Arruinei uma mulher que só me dedicou afeto. Não busco absolvição, mas preciso que saiba que reflito diariamente sobre minhas ações e me lamento profundamente. Atenciosamente, Lucas. Compartilhei o texto com Sofia. Ela o examinou calada. Em seguida, o despedaçou em fragmentos. Demasiado insuficiente, excessivamente atrasado, afirmou ela. 10934. Não anseio pelo seu pesar. Desejo que ele suma por completo da minha existência. Não vai contestar? O mutismo é o contraponto ideal. Ele nem sequer justifica minha indignação. E jamais tocamos no nome de Lucas Hamilton novamente. Carmen faleceu na penitenciária por causa de um tumor, 2 anos após a sentença. Não comparecemos ao sepultamento, nem enviamos ramalhetes. Hino 0958. Ao tomar conhecimento, Sofia apenas murmurou: que o Senhor perdoe a essência dela, pois eu não perdoo. O consultório de Sofia expandiu-se, incorporou mais 2 juristas, ocupou um local amplo, iniciou palestras sobre prerrogativas femininas em bairros necessitados. Tornou-se ícone no setor. 1-10-23. Ela me confidenciou uma ocasião. Sabe o irônico, mãe? Se todo aquele tormento não tivesse ocorrido, eu talvez fosse só mais uma defensora de firmas por grana. O abismo que vivi me concedeu direção, me revelou meu destino. Por vezes, o divino transforma nossos sofrimentos mais intensos em nossa missão primordial. Eu indaguei. Você crê nisso mesmo? Creio sim. 1-10-47. Por que presenciei isso em você? Isabela atingiu os 10 anos. Uma garota adorável, esperta, repleta de aspirações. Sonhava em ser jurista, exploradora espacial, educadora. Alterava a ideia semanalmente, mas invariavelmente retornava a: quero auxiliar indivíduos como você e a mamãe, vovó. Na celebração do aniversário, rodeada de companheiras, apagando as chamas, formulei uma súplica muda. 1-11-13. Para que ela nunca sofra o que Sofia sofreu. Para que se desenvolva robusta, confiante, cercada de carinho. Para que compreenda seu merecimento desde o berço. Hoje, 5 anos após aquele retorno da Austrália, quando deparei com minha prole ajoelhada, esfregando o piso, contemplo o percurso inteiro, o sofrimento, o embate, o triunfo, a restauração. 1-11-38. Sofia desfruta de felicidade. Conta com um esposo que a estima, uma herdeira que a idolatra, uma profissão que a realiza. Ela repousa sem terrores noturnos, sorri sem inibições, existe sem temores. Isabela evolui imersa em afeto, testemunhando o modelo de uma genitora vigorosa que rejeitou o papel de sofredora. 1.12-01. Isso a influenciará de formas que mal podemos prever. E eu cumpri o compromisso assumido no instante em que Sofia veio ao mundo. Salvei minha descendente. Batalhei por ela nos momentos em que ela se sentia incapaz. Ela devia se defender sozinha. E hoje, eu tenho a honra de observá-la, alçando voo. De vez em quando, ainda reflito sobre o que poderia ter ocorrido se eu não tivesse retornado justamente naquele dia preciso. 1-12-26. Caso eu tivesse aguardado mais 7 dias, ou talvez um mês inteiro, Sofia com certeza não estaria entre nós. Isabela teria se criado acreditando que isso era o comum, que as mulheres estão destinadas a obedecer. No entanto, eu regressei e transformei a situação por completo. Não me considero uma salvadora. Sou só uma mãe que agiu como toda mãe agiria. Resguardou a própria filha. Nesse caminho, descobri que, por vezes,
Retornar ao lar não se resume a um local, mas a estar ao lado daqueles que amamos nos momentos em que mais nos necessitam. Chayun 1257. 10 anos na Austrália me proporcionaram recursos financeiros, uma profissão sólida e vivências valiosas. Porém, regressar ao Brasil, batalhar pela minha menina, refazer nossa união familiar, isso me trouxe sentido, me revitalizou, e eu não abriria mão disso por nada neste mundo. Agora, se essa narrativa te cativou, dá um clique no botão de inscrição e compartilha nos comentários qual parte te surpreendeu mais. Ei, e não perca a chance de virar membro para conferir conteúdos exclusivos que eu não libero por aqui. 13:30. Te vejo em breve. M.